Deus da família, abençoe o meu lar. Estamos iniciando mais uma edição do programa Momento com a Família. Saudamos a todos nossos amados, queridos irmãos e amigos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Esse programa, ele tem a responsabilidade do Departamento da Família, da Assembleia de Deus aqui em Mossoró. Nós vamos conversar no programa de hoje sobre o tema a família e as perdas dos valores. É o tema do nosso programa de hoje. Nós vamos ao nosso intervalo e logo voltaremos com o seu programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar. Já estamos voltando com o programa Momento com a Família. Que maravilha, que alegria, que felicidade poder estar com vocês mais uma vez, né? Esse programa, ele tem a responsabilidade do Departamento da Família. É um departamento que trabalha trazendo exatamente alicerces, base para a estruturação das famílias. E hoje nós vamos falar no programa, conversar sobre o tema a família e a perda dos valores, né? Muitos valores têm se perdido, né? Muitas dracmas têm se perdido no meio de muitas famílias, né? E esse é um assunto que nós vamos conversar no programa de hoje. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 5, e o versículo 20, né? Que diz assim a palavra de Deus: ai dos que mal ao mal chamam bem, e ao bem mal, né? Que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Isaías capítulo 5, versículo 22. E também lá no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, essa passagem também bem conhecida, né? Que diz assim a palavra de Deus: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Essas duas passagens bíblicas, elas são muito especial para mim. Eu gosto muito de ler essas duas passagens, né? Isaías fala exatamente da inversão de valores. Ele já falava muitos anos antes de Cristo, né? Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, né? Que faz da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Nada mais é do que a inversão de valores. Que hoje o que é certo estão dizendo que é errado, e o que é errado estão dizendo que é certo, né? Mas o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: irmãos, o que for verdadeiro, o que for puro, o que for honesto, o que for de boa fama, amável, né? Essas coisas é que devem ocupar os nossos corações, as nossas vidas. Porque isso é o que vai realmente trazer felicidade, vida a nossas famílias, né? A nossos lares, né? Muito bem. Com relação aos valores, nós sabemos que os valores eles são violentados todos os dias por diversos meios e atitudes, vamos dizer assim, nos relacionamentos. Eles são violentados, eles são agredidos, né? A todo momento as pessoas são reprimidas por agirem com cordialidade e simultaneamente são incentivadas a transgredirem os princípios morais. Parece um contrassenso, né? Elas são reprimidas, né? Quando você fala a verdade, fala o certo, você é incentivado, você
você é forçado a transgredir esses princípios, né? O que são valores morais? Valores morais são as regras que usamos para definir o que é certo e o que é errado. Isso são valores morais. Todas as pessoas têm seus próprios valores morais, né, que usam exatamente para decidir como devem viver. Todos temos nossos valores morais. Os valores morais da palavra de Deus, eles são perfeitos e devem ser seguidos por todo cristão, todo crente, todo cidadão. Porque os valores morais da Bíblia mostram aquilo que Deus valoriza. E o que é que Ele nos ensina? Ele nos ensina o que é realmente bom e importante na vida. Quando nossos valores morais estão exatamente em sintonia com os céus, em sintonia com Deus, aí sim descobrimos uma maneira melhor de viver. Aleluia! É só isto. Quando nossos valores estão em sintonia com os céus, com a palavra de Deus, nós descobrimos uma maneira melhor de viver. Vivemos, meus amados, vivemos um tempo, vamos dizer assim, não apenas de descontrole sobre a aplicação de princípios e valores, mas vivemos um tempo de inversão de valores. Por exemplo, as pessoas não querem mais receber instrução. Isso acontece em todas as esferas da sociedade. Não querem mais receber instrução, a maneira correta de viver. E há um alto preço a pagar, inclusive nas próprias igrejas. As instituições que deveriam ser reguladoras da ordem e da boa conduta se tornaram sem força diante do caos. Mas a palavra de Deus, lá em Deuteronômio, capítulo 6, nós temos as instruções que Deus deixou, entregou a Moisés, as instruções divinas acerca do zelo que a família deve ter na preservação da fé em Deus e da experiência religiosa. Ele dizia assim, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás a teus filhos. E delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. É isso, meus amados, que nós precisamos incutir nas nossas famílias, nossos filhos, para que a perda dos valores não venha acontecer em nosso lar. A família precisa ser instrumento de Deus para a preservação de princípios e crescimento espiritual de seus membros. Lembre-se que a sua família deve viver para a glorificação do nome do Senhor nosso Deus. Por isso que a família precisa ser instrumento de Deus para preservar esses princípios e crescer espiritualmente, juntamente com todos os seus membros. É isso. Disse certo escritor que uma nação está condenada a repetir os seus erros se não conhecer a sua história. Vou repetir. Uma nação, ela está condenada a repetir os seus erros se não conhecer a sua história. E isso vale
para a igreja e também para a família. Muitos cristãos querem tapar o sol com a peneira, dizendo que os tempos modernos são outros, que as coisas mudaram, e que nossos jovens e nossos adolescentes precisam de mais espaço para respirar suas ideias e valores, independente de quais sejam essas ideias e esses valores, sem vigilância, sem limite. E por causa desta falta de compromisso, eu conheço muitos pais que hoje se arrependem amargamente disso, por liberar ao verem hoje seus filhos nas drogas. Muitos lares desfeitos e fora da igreja, porque eles, pais, não souberam reconhecer a maldade do mundo em que vivem e não tiveram a coragem de impor limite à vontade de seus filhos. Lá em Provérbios 22, 28 diz assim: não removas os limites antigos que fizeram teus pais, que colocaram teus pais. Mantenham, gente. A palavra de Deus não muda. Isso é muito sério. Isso é muito forte. Não retire os marcos, os princípios que foram colocados para a edificação, para a formação das famílias, dos lares, porque senão ela vai ruir. É como a casa que foi edificada sobre areia e não sobre a rocha. Aí veio a chuva, veio o vento e ela caiu, porque não estava edificada sobre a rocha, que é a palavra de Deus. E a nossa sociedade, nós sabemos, a nossa sociedade é uma sociedade permissiva. Sim, onde tudo é possível, desde que haja certas regras e compromisso. É uma sociedade permissiva. Só que, quase sempre essas regras opõem-se à ética cristã. Aí, meus amados, é aí que o cristão precisa fazer a opção entre ficar com o socialmente aceitável e o biblicamente recomendável. O que você vai escolher? De que lado você vai ficar? Com o que a sociedade aceita ou com o que a Bíblia recomenda? A palavra de Deus recomenda. Por exemplo, segundo os padrões da sociedade, você pode consumir álcool, desde que seja socialmente. Eu bebo socialmente. Né? Por exemplo, não se recrimina quem fuma, desde que você respeite locais para os fumantes. Por exemplo, não há problema numa pequena mentira. Relacionamentos sexuais pré-conjugais não são questionados, desde que sejam motivados pelo amor e outras explicações do gênero. A grande questão é que a moral do mundo é diferente da moral cristã, gente. As famílias precisam estar bem entrosadas, precisam estar bem unidas. No relacionamento onde reina o amor, o carinho e a compreensão, tem que reinar isto. Você tem que saber que o lar é um lugar onde os princípios bíblicos são plantados no coração dos filhos. E ali é onde vai nascer, e vai crescer, e vai gerar frutos. E assim, uma família é onde os valores da família, os valores morais, éticos, vai permanecer e vai crescer dentro do projeto de Deus. Esse é o plano de Deus para a sua família. Vamos fazer o nosso intervalo e nós voltaremos logo com o programa Momento com a Família. Deus da família, abençoe o meu lar.
Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Estamos conversando no programa de hoje sobre a família e as perdas dos valores. Um assunto muito importante e nós vamos dar continuidade neste assunto, né? Muito bem. Então, construir nossas famílias sob uma base sólida de valores e princípios cristãos nos dará segurança e poder. Quando você está numa casa bem estruturada, bem edificada, né? Bem coberta, né? Você se sente seguro. Bem, aqui não vai molhar, não vai ter goteiras, né? Não vai entrar seta, não, porque ela está bem edificada. O vento, a tempestade, ela não vai vencer, né? Porque ela está construída sobre princípios, sobre valores, né? Então, muitos são os princípios, os valores, né, que essa família deve estar alicerçada, né? O respeito, por exemplo, o princípio do respeito mútuo. O respeito, nós sabemos que ele envolve reconhecimento. Quando você reconhece, você respeita, né, o valor da esposa, dos filhos, né, dos parentes, né? A veneração, o apreço por outra pessoa, ou coisa assim, desse jeito, né? O respeito envolve tudo isso, né? E o respeito, ele deve ser mútuo, né? Uma estrada de mão dupla, né? E o respeito mútuo é exatamente aquele que se baseia, vamos dizer assim, no sentimento de reciprocidade, em que o outro é respeitado e o mesmo respeito é recebido de volta. Isso é muito gratificante quando você é respeitado, você respeita, né? Uma boa convivência na família precisa do respeito entre seus membros. Isso é indispensável. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17, ele diz assim, olha, tratem todos com o devido respeito. Aleluia. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o Rei. Isso é bíblico. Isso são valores que eu preciso carregar comigo. Tratar todos com respeito, né? A solidariedade. Esse é um princípio, né? O princípio da solidariedade responsável, né? Gente, a família é o primeiro espaço de solidariedade humana. Se você não prestar solidariedade dentro da sua casa, do seu lar, na sua família, você jamais vai poder ser solidário lá fora. Na família, é a primeira escola de solidariedade. Você aprende a ser solidário com a esposa, com os filhos, com o sogro, com a sogra. Por isso a família precisa ser forte, solidária. Principalmente no mundo em que vivemos, um mundo individualista, onde a competição e a diferença, né? E a família, ela será sempre, não esqueça, um espaço de construção do tecido da solidariedade. Será uma plataforma, a família, onde as pessoas aprendem a viver com e a conviver com as pessoas. Esse princípio, ele é fundamental e precisa ser estabelecido na sua casa. O outro princípio muito importante, né, é a questão da obediência à liderança. O que mais se vê hoje é a falta desse princípio, é no trabalho, é na igreja, é na escola, né? A obediência, meus amados irmãos e amigos, é a forma mais efetiva, vamos dizer assim, de garantir a paz individual e familiar. É a obediência. Não uma paz superficial e momentânea, não. Mas sim uma paz real, uma paz concreta, né? Onde é que seja durável e capaz de influenciar e inspirar confiança, né?
Essa deve ser exatamente o que a obediência ela deve gerar. Lá em Provérbios 13, que versículo 1 diz assim: o filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Né? Então, o princípio da obediência, a esposa ser obediente a seu esposo, submissa, o esposo respeita, são princípios, são valores que devem prevalecer no seio da família. Por exemplo, pais que não se dão a respeito, né? Existem muitos que não exercem uma autoridade com amor, que não disciplinam seus filhos com compaixão, né? E estão pondo, meus amados, esse tipo de pais estão pondo a perder o futuro de seus filhos. Não há respeito, não há solidariedade, né? Em casa, a disciplina será com amor, né? Na vida, a correção, ela virá cruel se você não educar em casa. Na vida lá fora, né? Porque virá em forma de vingança, né? Implacável e sem apelação. Por isso que é importante que vocês disciplinem, ensine a obediência, ser obediente aos pais, ao professor na escola. A criança que não respeita os pais em casa, meus amados, com certeza, ela não obedece aos professores na escola, não aceita sobre si nenhuma autoridade, seja ela religiosa, seja ela política. Não se quebra esse princípio, não. Procurem exatamente viver esse princípio dentro da sua casa, ensinando o princípio da obediência à liderança. Você, pai, você é líder, você é o cabeça, você exerce autoridade a seus filhos, né? Que eles cresçam obedecendo-a dentro de sua casa, porque assim eles vão obedecer a autoridade lá fora, vão obedecer aos professores, aos seus pastores. Senão, eles vão aprender lá na vida real, e lá, como diz a forma, é cruel, vem em forma de vingança, de apelação, e isso vai trazer transtornos muito sérios na formação da sua família e do seu lar. Outro princípio é a questão do princípio do amor sincero. Se fala tanto de amor, né? Porque o amor é a base. Sem amor, não existe vida, né? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O lar onde reina o amor, ele é um lar afortunado, abençoado, feliz. E eu digo para você, amor não é sentimento, mas um princípio elevado e puro que nós recebemos de Jesus. Este é um dos princípios básicos do lar feliz, onde existe amor. Esse amor a respeito, né? Não pode, meus amados, faltar amor na família. Amor sem desconfiança, amor sem competitividade, amor sem interesse. Porque somente o amor é capaz de fazer do lar um espaço de vitória, um espaço de prazer. E quem falar do princípio da espiritualidade prioritária? Esse é um dos valores que são essenciais, são necessários na formação do lar, da família. A espiritualidade na família é uma grande ferramenta, eu digo para você, para viver com maior plenitude e dar à vida um sentido transcendente. A espiritualidade.
onde você ali faz o culto doméstico com a sua família, onde você ora junto, você lê a palavra de Deus junto, vocês jejumam, vocês vão para a igreja, a escola dominical, o culto de oração, o culto de instrução. Isso, gente, é o princípio da espiritualidade prioritária, né? Mateus 6:33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro o reino de Deus. Primeiro se coloque debaixo da bênção de Deus, da proteção de Deus, porque o resto de Deus se responsabiliza. É nossa responsabilidade, meus amados, é responsabilidade dos pais orientar espiritualmente os seus filhos, né? Ensinando a orar, dando exemplo do estudo da Bíblia, da palavra de Deus, sendo devotados, aquilo que eu falei, o culto doméstico, e principalmente a valorização da igreja como instituição divina. Então esses princípios, eles valorizam a família, eles fazem crescer a família, fazem com que realmente vocês se sintam estabilizados do ponto de vista emocional, social. Veja bem, quando Deus constituiu a família, Ele a fez para que a mesma vivesse em felicidade. Deus não formou a família para que vivesse infeliz. Se você não vive um lar feliz, alguma coisa está errada, porque Deus não fez o lar. Deus criou o homem, Deus criou a mulher para que eles, unidos, se somassem. Um complementa o outro, o que falta um deve existir no outro, né? Um deve fazer o outro feliz e vice-versa, né? E essa felicidade que deve existir na família, meus amados, não é pelo que a família tem, não, mas sim pelo que a família é. Para que a família possa ser feliz, é necessário resgatar de volta alguns valores que se perdeu, e se perdeu dentro da sua própria família. É como uma mulher que perdeu a dracma dentro da sua própria casa. É os afazeres, são as preocupações do dia a dia, é o corre-corre, né? É o desejo de ganhar mais dinheiro, de ter mais, e se esquece do principal. Se esquece dos princípios, dos limites. Aí, quando se observa, se procura, não tem mais respeito, a dracma do respeito, é a dracma do diálogo, é a dracma da fidelidade, a dracma do perdão. Isso se perderam. Encontrar uma dracma só é difícil. Imagina encontrar 3, 4, 5, 6 ou 10 dracmas perdidas dentro do lar. Esse lar, com certeza, está completamente destruído. E a tendência é o divórcio, a separação, porque se perdeu o miolo, as ferramentas, as estruturas, a fundação foram danificadas. E é impossível esse casamento, essa família se sustentar. E quantas famílias têm sido destruídas, têm sido levadas à separação, porque não existe mais diálogo. Existem duas coisas no casal, na família, que nós precisamos aprender: ouvir e falar. Quando você não consegue ouvir e não consegue falar, essa família
perde o seu rumo, o seu norte, né? Quando se perde, não tem mais capacidade de perdão, porque perdão é a matéria em que mais se tira nota baixa. É na matéria chamada perdão. Se aplicarmos uma prova, nós não sabemos perdoar. Quantos hoje não se conversam mais dentro de casa, né? Nem do trabalho, nem das igrejas, porque muitos não se compreendem do que fazem. Ou seja, porque muitos não se arrependem do que fazem. E outros não perdoam o que errou. Ainda está faltando muitos valores que precisam ser reconquistados, que precisam ser procurados com muito carinho. Se necessário, acenda a candeia, remova tudo o que for necessário. Fique só com a família e Deus e as demais coisas. Não se preocupe, porque quando você tomar essa atitude, Deus providenciará o resto. Os valores do Evangelho produzem alegria na palavra de Deus. Eles são a vontade de Deus para nossas vidas, né? E eu digo a vocês, a observação desses valores, meus amados, contribui para a felicidade humana. Ninguém é feliz se não estiver dentro da vontade de Deus, tenho certeza disso. O resgate dos valores cristãos irá produzir alegria em toda a família. Não tenha dúvida. Quão bom é dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor, né? E se você ler o Salmo 127, 128, lá eles retratam exatamente o resultado de observar os ensinos divinos na vida familiar. O marido cristão trará com certeza alegria à sua esposa, assim como a esposa cristã trará alegria ao seu marido. Pais cristãos contribuem para o sucesso e felicidade de seus filhos, não tenha dúvida. E filhos cristãos, praticando os valores bíblicos, darão alegrias a seus pais. Isso tudo quando você colocar em mente que os valores, eles precisam ser preservados na sua casa, na sua família. E concluindo, eu diria a você o seguinte, meus amados e queridos irmãos. É preciso valorizar a família como projeto de Deus. Ponha isso em sua mente, em seu coração. A família é a instituição divina, e como tal precisa ser valorizada. Eu digo a você mais, ainda não foi inventado algo melhor para substituir a família em tempos de companhia, em tempos de companhia. Aconchego, proteção, amor e desenvolvimento sadio. Ainda não conseguiram algo para substituir a família nessa função. A família continua sendo válida para os valores dos nossos dias e será a garantia do futuro da humanidade. A família que preservar os valores, os princípios da palavra de Deus, né? Agora, meus amados, é preciso fundamentar a família em princípios bíblicos cristãos. A família precisa estar atenta quanto às influências nocivas do mundo e nunca permitir que seus valores e princípios eles sejam destruídos. Nunca. Lute, batalhe, vá em frente. Deus criou as famílias para que possamos encontrar felicidade. Aprender em um ambiente amoroso e nos preparar para
a vida eterna juntos. Aleluia! Na dependência de Deus, meus queridos. E na vigilância contra a cilada do diabo. Fique certo que a família sobreviverá desses dias tão difíceis. Somente na dependência de Deus e na vigilância. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Estamos chegando ao momento final do nosso programa. Quero agradecer pela sua audiência e que Deus abençoe a sua vida, que você possa realmente preservar os valores éticos e morais da família, do seu lar. Nós vamos orar. Eu gostaria que você orasse comigo para que Deus abençoasse a sua vida e nos desse força para continuar assim servindo a Deus. Oremos então. Pai de amor, Pai de bondade, eu te adoro, Senhor, e te agradeço por mais uma oportunidade, Pai bondoso. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, abençoa, Senhor Jesus, as famílias, Senhor, que possamos preservar os princípios estabelecidos pela tua palavra. Deus glorioso, fica conosco, abençoa. Eu peço a ti, Pai, essas bênçãos e te agradeço no nome maravilhoso de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Até o nosso próximo programa. Deus, a família.